Olá pessoal, tudo bem? Eu terminei aqui de ler A Tormenta de Espadas do Game of Thrones, né? E eu preciso muito fazer uma resenha sobre esse calhamaço. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre as últimas notícias que a gente teve do George Martin e se realmente vale comprar essa versão e é, se vale a pena, né, ler Game of Thrones até hoje em dia, né? O que eu acho disso tudo. Então, primeiro falando um pouquinho sobre o George Martin, ele basicamente anda soltando várias notícias que não são tão legais assim. Ele está fazendo alguns posts no seu blog pessoal, sendo bem sarcástico e falando que a gente desistiu dos livros. E ele fala também brincando, né, entre belas aspas, ele tá gastando o dinheiro dele, torrando o dinheiro dele, e que logo logo ele vai de F. Eu acredito que ele esteja brincando, né? Eu espero, pelo menos, que ele esteja ainda fazendo os livros. Mas foram posts que, na minha humilde opinião, eu achei que foram, assim, não foi de bom tom. Então, George Martin, por favor, termine os livros que a gente precisa, né? Ler os últimos 2 volumes, ok? E se realmente vale a pena ler essa versão aqui é aquele box que ela vem bem menor, né? E depois ela fica muito grande. É o box pequenininho dele, mas ele tem pequenininho entre aspas, né? Só de tamanho. Porque ele vem com 1468 páginas por aí. Só que tem um grande problema que quando vai passando o tempo você vai lendo, o tamanho ele dobra. Ele veio muito menor e ele tá muito maior agora. Então eu recomendo vocês verem se tem aquelas versões grandes, que é aquela versão colorida dele, e maior, porque eu acho que compensa mais. Essa versão ela é bem cansativa quando você tá lendo. Principalmente tem horas que ela tomba e tipo, fica é bem difícil. Olha o tamanho disso daqui. É uma bíblia, né? Só que uma bíblia de uma forma pequena, então não dá muito certo. Eu recomendo vocês comprarem as outras versões, obviamente se tiver num preço mais acessível, até porque livro ultimamente tá muito caro, infelizmente. Então agora falando um pouquinho sobre A Tormenta de Espadas, né? Esse livro aqui do George Martin, ele vai para a terceira versão, né? A gente já teve o primeiro e o segundo volume, e o terceiro volume é basicamente o volume que ele mais tem acontecimentos. A gente tem 2 casamentos que eu falo que são os tópicos principais, né? A história principal, a parte principal desse livro são os 2 casamentos, que são o casamento vermelho e o casamento do rei Joffrey. Mas, além de tudo isso, né, ele possui muitos plots que foram descartados da série. Eu posso fazer um vídeo, só falando sobre vários plots que a série simplesmente ignorou. E tem muita mudança, como é um livro gigante, né, a gente tem muito mais personagens, alguns personagens vão para outros lugares que não tem nada a ver, eles fazem coisas que não tem nada a ver com as da série, né. E aqui nos livros, tudo acontece de uma forma mais coesa, faz mais sentido, sabe? O que aconteceu muito com a série é que a série, né, ela ficou com o D&D, né? O Dodói e o Doido, que eu gosto de brincar. Tô brincando. Meus advogados não tenho, né? Então, tô zoando. Mas o que aconteceu? Eles entregaram a série pros D&D e eles queriam terminar a série de forma rápida. Então, simplesmente, eles descartaram todos os núcleos de magia desse livro. Então, já nisso, a gente já perdeu muito conteúdo e o livro, né, e a série, no caso a série em si, ela acaba sofrendo muita coisa. E um desses conteúdos que são principais desse livro é o retorno de uma personagem, de uma figura, né, que ela volta dos mortos-vivos e com a garganta, né, toda machucada. E ela é uma cena muito icônica desse livro. Então, se você gosta muito da série, eu recomendo só por causa disso. Já é uma coisa muito legal. Mas outros pontos que são bem interessantes é o desenvolvimento de todos os nossos heróis e vilões. A gente tem a Daenerys, né, lidando com um monte de problemas lá em Meereen. Ela conhece, né, o Daario, e ele é um personagem novo, né, e ela
tem uma paixonite por ele, e ela tá literalmente liderando, né, e liberando vários escravos, só que ela tá sofrendo com um monte de problemas nesse livro aqui. Então, na série, parecia que tudo era muito mais fácil, mas no livro ela realmente tá, assim, toda lascada, assim, falando. Depois temos também os núcleos, né, do Jon Snow, que ele tá entre um duelo interno, se ele realmente é da Patrulha da Noite, ou se ele deveria ficar com os selvagens, que ele tem um romance com a Ygritte, né? Então ele fica num duelo muito ambíguo, muito complicado, muito complexo, se ele realmente tem que servir a Patrulha, ou se ele tem que ir pro lado dos selvagens, porque ele começa a entender os selvagens. Os selvagens têm um ponto aqui de história, e esse ponto é bem interessante, sabe? E o livro literalmente acontece, tipo, pai, pum, né? O tempo inteiro tá acontecendo 1 bilhão de coisas. É um camalhaço, né? Ele é enorme. E esse livro, ele tem uma frequência, um ritmo que é muito gostoso de se ler. O primeiro e o segundo, eles têm momentos que eles são muito lentos. Tipo assim, você fica... Ai, meu Deus, passa logo esse capítulo porque não tá acontecendo nada. Às vezes tem, sei lá, um capítulo de um personagem nadando, sabe? Nos livros anteriores. E você fica, meu Deus, nesse daqui já não acontece isso. Todos os capítulos, né? Eu falo que, na verdade, 90% dos capítulos tem algum acontecimento importante. Então a gente realmente tá lidando com uma Guerra dos Tronos. A gente tem o Tywin, a Cersei... causando um monte lá no Porto Real. E a gente vê que, tipo assim, quem joga com honra só se ferra em Porto Real. E isso continua acontecendo nesse livro. Então, o jogo sujo, né, desses Lannisters continua. A gente tem a gente tem várias traições aqui desse livro. E acho que a mais icônica de todas é o Casamento Vermelho. O Casamento Vermelho, ele é mais pesado ainda nos livros. E ele tem uma diferença bem legal, porque a mulher que o Robb tinha, né, que ele casou, ela ainda tá viva nos livros. Então a gente pode ter aqui no futuro ela aparecer de novo. Talvez ajudando a casa Stark, né? Não sei. Mas falando sério, esses livros... os livros, no caso do Game of Thrones, eles são muito bons, gente. Eu recomendo vocês assistirem a série primeiro, até a 4ª temporada, pelo menos, e daí já vai para os livros. O que acontece? Os livros, eles são muito gostosos de ler, só que eles são muito longos. Então, assim, eu levei, acho que literalmente, uns 3 meses para terminar isso daqui. Então, tipo assim, no 3º mês, eu falei assim, eu só vou ler Game of Thrones, porque senão eu não vou terminar isso daqui nunca. Mas eu acho que, tipo, um esquema de ler também, como não tem a obra completa até hoje, é você ler, tipo, um capítulo por dia, sabe? Então, ou 3 por dia, não sei. Não leia tão alvoroçado, você pode ler com calma. Até porque a gente não sabe se realmente ele vai postar esses livros ou não. Eu tenho uma teoria que ele quer fazer... e essa teoria, na verdade, eu peguei da Tati... da Tatiana Feltrin, que ela tem a teoria de... que é uma youtuber, booktuber, né? Ela literalmente tem a teoria... Nossa, olha, travei. Bam. Ela tem a teoria que ele vai lançar os livros de forma póstumas, né? Após ele ir de F. Eu espero que isso não aconteça, né? Ou, enfim, que ele fale realmente se ele está escrevendo ou não. Em 2018 ele tinha postado que ele já tinha 1.100 páginas do 6º livro, né? Eu espero que ele esteja terminando essas obras, gente, pelo amor de Deus. São muito boas. E eu tô com muita vontade de ler o 4º livro agora. Literalmente agora. Eu gostaria que vocês aqui se inscrevessem, né, no meu canal. Dê um joinha fazendo um favor. Se vocês já leram A Tormenta de Espadas e querem que eu fale de todos os núcleos aqui desse livro, pode me cobrar, que daí eu faço um vídeo falando sobre cada núcleo.
A Arya tem núcleo muito interessante. O Bran tem núcleo muito interessante nesse livro. E tomara que, né, no final dos livros ele não seja rei, porque em nenhum momento ele quer aqui nesses livros. Enfim, todos os personagens eles estão sofrendo e passando por um monte de coisa. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente colocando todos os núcleos que acontecem no Tormenta de Espadas. Recomendo o livro, sim, mas leia com calma e compre numa promoção. Beijo, pessoal!